Começa agora o programa Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar. Você em Sintonia. Agora. Bom dia. Certa vez, um grande sábio disse que os maiores artistas não são aqueles que criam pinturas ou músicas. Os maiores artistas são aqueles que transformam a si mesmos numa obra-prima. Você leva uma obra-prima dentro de você. Cada um de nós é uma obra-prima. Você em Sintonia. Alô, ouvintes, vocês estão aí em sintonia? Nós estamos aqui em sintonia com você. Esperamos que vocês tenham passado ótimos dias desde o nosso último encontro até aqui. Hoje nós temos assuntos bastante interessantes, como sempre temos aqui no nosso programa, mas vamos falar sobre medo. Nós vamos falar sobre medo, vamos falar sobre sonhos e vamos falar também sobre preocupação com o futuro. Todos temas bastante interessantes, então não saiam daí, acompanhem aqui conosco que o programa está muito bacana. E já está aqui ao meu lado a Bruna Bartolo, nossa terapeuta especialista em radiestesia, tarô e astrologia. Tudo bem contigo, Bruna? Tudo bem, David, e você? Esperamos então que os ouvintes tenham tido aí uma ótima semana e estejam todos em paz e em harmonia nesse nosso encontro de hoje. Lembrando então que se você quiser participar do nosso programa, você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp através do 019 99 444 7312. Pode participar também através do chat do YouTube, que está ao vivo aí, e você pode mandar sua mensagem, seu comentário, enfim. Tem a nossa rede social, o Instagram, você pode ir lá comentar, escrever uma pergunta no @você em sintonia, ou no nosso Facebook, Você em Sintonia. Muito bem, se você está nos acompanhando aí, participe do chat, envie suas perguntas e se não for inscrito ainda no nosso canal, aproveite, inscreva-se e ative as notificações, tá certo? Teco, um passarinho me contou que hoje nós vamos falar sobre sonhos. É isso mesmo? O que você tem aí para dizer sobre sonhos, para explicar aí aos nossos ouvintes, Teco? Um assunto muito interessante, eu tenho certeza que vai despertar muito interesse, muita curiosidade de você aí que nos acompanha. Os sonhos são muito estudados e há muito tempo. É um dos estudos mais antigos que se tem ideia. Lá na antiguidade, eles já chamavam isso de um nome interessante, um nome estranho, oniromancia. Oniromancia, oniro é referente a sonhos, né? Onírico, né? Tudo isso é referente justamente ao mundo dos sonhos. E mancia, quiromancia, por exemplo, né? E outras mancias, é quando você está se referindo a um estudo ou uma interpretação de algum assunto. Oniromancia, né? O estudo dos sonhos de uma forma mais geral. Isso lá atrás estava na mão de videntes, de magos, os reis, os guerreiros. Eles tinham sempre muita vontade de que os sonhos fossem interpretados, porque muitos deles revelavam situações muito interessantes para as batalhas, para tudo que eles viviam. Então o mundo dos sonhos sempre foi um mundo muito curioso para as pessoas em geral. E ele, como eu disse a vocês, é extremamente antigo esse estudo. Mas quando mais aqui para frente surgiu a psicanálise através de Freud, né? Vocês já ouviram falar tudo isso, Freud deu um impulso muito interessante ao mundo dos sonhos e também colocou isso mais numa abordagem científica, não tanto interpretativa, adivinhatória, mágica como era antigamente. Mas Freud, ele se referia ao estudo que nós chamamos, ao sonho que nós chamamos de psicológico.
E ele, à medida que ele foi percebendo o que esses sonhos revelavam, ele passou a dar uma espécie de nome aos sonhos. Ele dizia que o sonho era a estrada real para a cura. Tamanha a profundidade e a quantidade de informações, as revelações dos sonhos psicológicos, que é onde ele se desenvolveu, aonde ele se baseou e passou a estudar. Esse tipo de sonho, que não é o único, o sonho psicológico, nós praticamente temos ele quase toda noite. As pessoas muitas vezes não têm porque tem um sono muito difícil, acorda e dorme de novo, e acorda e levanta e faz xixi. Então isso prejudica muito a percepção desses sonhos e até mesmo tê-los. Mas eles são naturais, eles vêm da nossa atividade psíquica, por isso o nome de sonhos psicológicos. E por que Freud deu tanta ênfase ao sonho psicológico? Porque ele descobriu lá atrás que, estudando aquele tipo de sonho, e você sabe como eles são, aparentemente eles têm uma linguagem própria, eles parecem estranhos, eles conversam de uma forma muito rebuscada. A maior parte desses sonhos psicológicos a gente vê que não tem nem pé nem cabeça, como as pessoas falam, né? E eles falam muito através de símbolos. Mas Freud percebeu que este sonho, o sonho psicológico, ele, nessa linguagem estranha e esquisita, uma vez que eu fosse entendendo e aprendendo o movimento dela, ele tinha acesso aos desejos, principalmente aos desejos reprimidos dos seus pacientes. Os nossos sonhos psicológicos, eles nos revelam não só os nossos desejos reprimidos, mas os nossos conflitos. Eles revelam também o momento em que eu me encontro. Eles muitas vezes nos dão orientações, só que tudo naquela linguagem estranha. Por isso que o sonho psicológico necessita de um desenvolvimento, de um estudo, porque eles não são sonhos que revelam ou que conversam com a gente como se a gente estivesse conversando aqui na rádio. Eles falam muito de revelações, de conflitos, de desejos reprimidos. Eles contam muito a nossa história interna. Mas não é apenas este sonho que eu gostaria de me referir hoje. Eu, particularmente, gosto e fico muito atento a um outro tipo de sonho, que é o sonho que eu chamo de espiritual. Esse tipo de sonho é mais interessante para mim e vocês todos já os tiveram. Como é um sonho espiritual? Sabe aquela hora que você acorda e você fala: nossa, eu sonhei com a minha avó, que é falecida, mas parecia que eu estava com ela aqui conversando. Que coisa impressionante, nem parecia um sonho. Então, isso já revela a característica de um sonho espiritual e não um sonho psicológico, que é aquele onde a linguagem é toda confusa e esquisita e que trabalha muito a nossa energia mental, o nosso pensamento, tudo aquilo que eu fiquei pensando e trabalhando durante o dia a dia. Na hora que eu deito e relaxo, este sonho descarrega o sonho psicológico, toda essa tensão, além de outras coisas, né? Agora, o sonho espiritual não. O sonho espiritual, você tem a sensação que você está acordado. Você sente que você está conversando e algumas vezes, isso é muito comum no sonho espiritual, você sente que você está conversando com um ente falecido. Um amigo, uma pessoa próxima, é como se você estivesse ali com ela, né? Este sonho espiritual que eu, como disse a vocês, inclino mais a minha atenção e o meu estudo, caso vocês achem interessante esse movimento, esse estudo do sonho, vocês, por favor, entrem em contato aqui com a gente, porque aí no próximo programa eu vou falar, caso vocês assim queiram, apenas do sonho espiritual. Você que já teve alguns aí, se quiser, pega carona nesta proposta e manda aqui para a Bruna, para o David. Tem aí todas as formas de você entrar em contato conosco. Fala a respeito de um sonho que você acha que tem uma característica de sonho espiritual. Ô Teco, mas eu não posso te contar um sonho
que você está chamando de psicológico, um sonho esquisito que eu guardo até hoje, que, como você disse, não tem nem pé nem cabeça? Pode também. Isso eu vou deixar aberto para que vocês determinem o quanto querem e gostam deste assunto. Surgiu a oportunidade, né? Hoje nós tivemos esse pedido, então eu estou aproveitando para falar um pouquinho brevemente. Mas começa a localizar os teus sonhos psicológicos, aqueles sem pé nem cabeça, e também aqueles que a gente chama de espirituais, aonde parece que você está acordado. Eu vou aguardar que vocês retornem e vamos, quem sabe, dar continuidade a um assunto tão interessante, não é? Muito legal, Teco. Bom, ouvintes, então vocês ouviram aí que o Teco falou a respeito de sonho e a gente gostaria muito que vocês participassem respondendo a pergunta que ele deixou. Se o seu sonho é mais psicológico, se ele é mais espiritual, ou se você quiser contar aí alguma experiência que você teve com o sonho que achou interessante e aí acha interessante compartilhar conosco, manda lá por aqueles canais de comunicação que eu já falei agora há pouco. Conta o seu sonho para nós, para o Teco aí ter mais assunto para falar sobre sonhos nos próximos programas. Vai ser bem interessante. Sensacional, Bruna e Teco. Acho que este assunto vai ser bem interessante. Então, queridos ouvintes, não deixem de participar. Agora, Teco, tivemos aqui a participação da nossa ouvinte Maria Inês de Almeida com outra pergunta bem interessante. Ela quer saber o seguinte: o que fazer quando estamos agitados e pensamos muito no futuro, Teco? Olá, Maria Inês, um prazer falar com você, obrigado pela participação e esteja sempre aqui conosco, seja bem-vinda. Você faz uma pergunta interessante sobre a preocupação com o futuro e o quanto isso deixa as pessoas muitas vezes ansiosas, agitadas, não é? Eu vou colocar aqui 3 coisas que eu acho que vão orientar o nosso amigo aí, o ouvinte, e principalmente você que nos escreveu, Maria. Primeiro, todo pensamento que envolve tempo, quando eu me aposentar eu vou viajar, quando eu me formar eu vou pagar a prestação de um carro, enfim, todo pensamento que envolve tempo, ele é muito perigoso, Marinês. Ele geralmente é uma ilusão, por incrível que pareça. Quando nós associamos o tempo à nossa vida, principalmente o tempo futuro, dificilmente vai acontecer daquele jeito. Por que acontece isso? Porque o pensamento, ele tem uma espécie de um vício, que é o controle, e outro vício do pensamento, a preocupação. Então, o pensamento ele trabalha muito em cima desses 2 movimentos, que na minha opinião, no meu parecer, são 2 vícios do pensamento humano. Pode olhar que nós estamos quase sempre, mesmo sem se dar conta, ou nos preocupando excessivamente com quase tudo, né? É um vício, porque gera todo um movimento emocional que parece que é um vício até para o nosso organismo, né? Ou nós estamos agitados porque nós estamos olhando lá na frente o futuro. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E um outro ponto interessante é que a ansiedade que tudo isso provoca, né? A preocupação provoca muito ansiedade e antecipar o tempo, colocar e viver no futuro que nunca chega, também provoca muito ansiedade e tudo aquilo que eu fico me projetando dificilmente vai acontecer daquela forma. Então, a ansiedade provocada por esses 2 vícios que eu estou falando aqui, a preocupação e também essa questão de você colocar a ansiedade em tudo, não altera o futuro. Dificilmente nós vamos alterar a nossa vida antecipando o futuro, né? Ou nos preocupando excessivamente. Então, qual seria a saída, né? Já que nós falamos aí de 3 pontos, que o pensamento e o tempo estão sempre associados, a preocupação é um vício e a ansiedade, além de ser um vício, não altera o nosso destino, o nosso futuro. A saída é que quando uma situação difícil está acontecendo, ela é uma verdadeira oportunidade.
Oportunidade de eu descobrir os meus recursos, de eu me empenhar, de eu desenvolver determinação e vontade. Mas eu costumo dizer, Maria Inês, que ou a pessoa age e vai mobilizar recursos e vai procurar um resultado na vida, ou ela se preocupa. Geralmente, a pessoa que se desgasta antecipando o futuro, trabalhando com a ansiedade, com a preocupação, ela age pouco. Ela não tem tanta atitude, tanta ação assim. Já a pessoa determinada, a pessoa que envolve ou que se envolve com vontade, ela trabalha melhor todas essas questões que nos afligem, porque ela vai desenvolvendo a capacidade e o recurso dela para lidar com aquela situação que está ali. Situações difíceis, situações que a gente não gostaria de viver, é mais interessante nós procurarmos as ações, as atitudes, do que ficarmos ali preocupados e ansiosos, né? O pensamento, além de tudo, é um verdadeiro imã. Então, quanto mais eu antecipo pensamentos de preocupação, de sofrimento, maior é a possibilidade de eu trazer justamente sofrimento, dor, preocupação, tragédia para a minha vida. A humanidade é muito identificada com tragédia. E isso é o que eu estou dizendo a você, Maria Inês. Isso dificulta o desenvolvimento da vontade, da determinação. Isso faz com que as situações, mesmo aquelas trágicas, não sejam vistas como oportunidade, e sim como tragédia e só tragédia. Se recolha, procure, como eu sempre falo, eu sou um adepto do silêncio. Eu digo que Deus fala com nós através do nosso coração, Deus fala conosco pelo nosso coração, mas precisa de silêncio para nós ouvirmos Deus. Não adianta a cabeça ficar tagarelando, matracando, que eu nunca vou ouvir essa voz íntima, não é? Se recolha. Quando você estiver preocupada, busca o silêncio. Você ouvinte também. Faz uma prece, peça orientação. E você vai ver que no lugar da preocupação você vai ter um bom senso, uma oportunidade, uma saída, algo que vai te levar com certeza a muito mais resultados do que ficar antecipando o futuro. Um grande abraço, obrigado, Maria Inês. Muito bacana, Teco. Eu vou aproveitar então e vou passar aqui para nossa terapeuta holística e reikiana master, né, que nos auxilia e participa aqui do nosso programa, Cris Silva. Cris, obrigado pelo seu retorno e pela participação aqui no nosso programa. Então, de acordo aí com o Reiki, né, de que forma pode se ajudar a nossa ouvinte Maria Inês de Almeida, que quer saber o que devemos fazer quando ficamos muito agitados e pensamos muito no futuro? Então, aí, de acordo com o Reiki, existe alguma forma para que ajude a Maria Inês nessa situação? Olá, David. Olá, Teco. É sempre um prazer poder ajudar, viu? Eu que tenho que agradecer a vocês essa oportunidade maravilhosa, né? De contribuir com esse trabalho, né? Bom, respondendo à pergunta da Maria Inês de Almeida, o Reiki, como ele é, né, uma técnica de harmonização por imposição de mãos, né? É uma vibração, é um tratamento sutil, né? Ele tem como auxiliar nos processos de ansiedade, medo, né? Medo do futuro, medo do passado, medos de um modo geral, né? A síndrome do pânico. Na verdade, o Reiki ele atua em várias frentes. Por toda a sessão ser uma sessão bem tranquila, né? Então ela favorece muito. Obviamente que o trabalho do terapeuta, né, na condução desse trabalho também é essencial. Por quê? Porque ele vai conversar com a pessoa, ele vai entender o que está acontecendo com ela, né? Então, há toda outros critérios que se fazem necessários para poder auxiliar, né, no autoconhecimento da pessoa, para favorecer no momento em que ela vai para a maca, né, que ela se deita na maca com aquela música tranquila, onde ela vai trabalhar a respiração, né, para que ela possa ir adquirindo
pensamentos mais positivos e se sentindo mais calma, mais tranquila, poder vislumbrar através da própria energia dela, né, da vibração energética dela, da essência dela, como que ela vai atuar nessas situações. Medo do futuro é algo que todos nós estamos vivenciando hoje, né, com essa pandemia, né? Então nós temos que descobrir os nossos dons e acreditar neles. E aí a gente vai conseguir adquirir aí uma paz interior, e sim, o Reiki pode promover isso muito forte nas pessoas e de maneira tranquila e extremamente agradável. Excelente, Cris. Muito obrigado, viu? Agora, Teco, vamos falar sobre data de nascimento. A Vera Junqueira pediu para falarmos do perfil dos nascidos no dia 26 de junho de 57. Muito obrigado pela participação e por estar sempre nos auxiliando, viu, Vera Junqueira? Então, Teco, o que dizer para os nascidos em 26/6 de 57, assim como a nossa querida Vera Junqueira? E vamos falar agora com a nossa ouvinte Vera Junqueira, que além de ouvinte, é a que cuida há muitos anos lá do nosso espaço do consultório e do espaço Avô da Lua. Um abraço, Vera, obrigado pela sua mensagem. Ela pediu para fazermos aqui, como temos o costume, um breve perfil do dia de nascimento dela, do aniversário dela, que é do dia 26 de junho de 57. É uma combinação interessante, Vera, porque tem dois lados bem acentuados aqui. Existe um lado bem sensível, de captar muito da emoção das coisas e das pessoas, de se emocionar com facilidade, de trazer muito a vida emocional para o dia a dia. Emotiva, perceptiva, observadora e sensível. Mas tem um lado, nesta combinação, neste número que você aqui tem de aniversário, que te dá autonomia e força. Então é interessante, você tem uma parte muito determinada. Você é sensível e, como eu disse, perceptiva, pode ser até muito emotiva, porque as coisas têm um impacto de muita emoção para você. É como se você sentisse as coisas a partir deste lado. Mas também tem um outro lado que é interessante você tentar equilibrá-lo, principalmente agora com a maturidade, né? Que é a parte de autonomia, de determinação. Você já deve ter percebido no decorrer da sua vida que aquelas coisas, aquelas metas que você tem no fundo da alma, no fundo do seu coração, você não as descarta. Você não deixa de tentar buscá-las e de vivê-las, né? É uma determinação, é uma autonomia, inclusive. Então, é uma numerologia, é uma data sensível, mas é uma data de uma pessoa com muita autonomia e com muita determinação também. Não é uma pessoa materialista, mas com a vida você vai aprendendo a lidar com o dinheiro. E você vai saber ser econômica e vai saber colocar o dinheiro nas coisas de uma forma muito até sábia, né? Você costuma ter pequenos gostos, pequenos prazeres, e eles são muito importantes, viu, Vera? Então é uma xícara de café, é um gosto pequeno que você tenha de uma lojinha na esquina, isso tudo preenche muito o seu dia a dia. Tem pessoas que falam são mimos, né? E você não deve abrir mão desses pequenos prazeres, como eu chamo, né? Busca estrutura e segurança a vida inteira e precisa descobrir o quanto antes como desenvolver essa segurança, como desenvolver essa estrutura. E aquilo que eu lhe disse, você precisa fazê-la a partir da sua própria atitude. Há uma autonomia aqui que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada. Há uma autonomia aqui que precisa ser reconhecida e colocada para fora. Essa combinação da autonomia com a sensibilidade pode ser muito interessante. Então, ao mesmo tempo que procura o lado perceptivo da vida e observa as coisas e se emociona, também precisa buscar a estrutura, a segurança a partir de si própria. Eu vou dar uma sugestão. Procura desenvolver esse lado da atitude, da iniciativa.
A iniciativa vai ajudar muito a você juntar a autonomia, a força, com a percepção, com a emoção. Agir, tomar atitudes, tomar a dianteira, né? Porque no fundo é uma combinação de números de muita força e, se necessário, de uma pessoa muito determinada. A partir desta fase da vida, você pode estar organizando melhor tudo isso e isso vai te fazer bastante bem, eu tenho certeza. Um cuidado, temores. Não fica alimentando a mente com temores e medos, que são a parte sombria da combinação de números que você tem. E fobias. Eu tô com tontura. Eu não sei se eu tô bem. Eu não sei o quê. Não tem nada disso. Por isso que eu te pedi, a sugestão que eu te peço é você buscar a atitude, a iniciativa. Porque quanto mais atitude e iniciativa você tiver, menos tempo e menos fragilidade você vai dispor para ter temores e fobias. Não se coloque sufocada. Coloque-se ao contrário. Plena, faça com que a vida cada vez mais seja de realização e de prazer. Muito obrigado pela parceria, um grande abraço e muita saúde. E agora nós vamos falar de uma novidade maravilhosa para quem gosta de um bom café. É um produto artesanal de muita qualidade, isso eu posso garantir, viu? Eu tive a oportunidade de tomar e adorei. Estamos falando do café Aroma e Sabor. Se você é de Nova Odessa e região, experimente. Tenho certeza de que vai adorar. Basta ligar para o número 19 98 151 4232 e fazer seu pedido com o Fábio. O café é entregue aí na sua casa. Repetindo o número então, é 19 98 151 4232. Café Aroma e Sabor, produto de excelente qualidade e preço surpreendente. Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O pet shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop. E nós vamos falar também, com imenso prazer, de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa. E com isso, rapidinho, chegamos aqui ao nosso intervalo, nós vamos dar uma paradinha, tomar aquele cafezinho delicioso e a gente volta já já! Você está ouvindo Você em Sintonia, o seu momento de bem-estar. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Você em Sintonia. Para você que está chegando agora e perdeu o primeiro bloco, hoje nós tivemos o Teco falando um pouco sobre sonhos. Ele explicou um pouquinho a respeito de sonho psicológico e sonho espiritual. Também pediu a colaboração dos ouvintes para mandarem casos de sonhos para nós, para que a gente faça uma leitura desses sonhos aqui no programa. Falamos também a respeito da pergunta da ouvinte Maria Inês. Ela queria saber sobre preocupação com o futuro, excesso de agitação, enfim.
E também falamos a respeito da data de nascimento da nossa ouvinte Vera Junqueira, de 26/6. E agora, David, o que nós temos aí para o nosso segundo bloco? Perfeito, Bruna. Teremos sim bastante coisa aqui, bastante assunto bacana para tratar no segundo bloco do nosso programa. Eu quero aproveitar e pedir aos nossos ouvintes que acompanham o nosso programa pelo YouTube, que se não forem inscritos ainda no nosso canal, vai lá, inscrevam-se e ativem as notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso programa. Eu quero aproveitar também e pedir para que vocês divulguem o programa para os seus amigos, para seus familiares, para seus colegas de trabalho, enfim, para que todos aí entrem em sintonia com esse conteúdo gostoso que a gente prepara para vocês com muito carinho, nossos queridos ouvintes. Eu vou passar aqui agora, viu, Bruna, para nossa terapeuta, especialista em constelação familiar, para Val Ribeiro, aquela mesma pergunta que a gente já conversou no primeiro bloco, da Maria Inês de Almeida, onde ela pergunta o seguinte: o que devemos fazer quando ficamos muito agitados e pensamos muito no futuro? Então, Val, de acordo com a constelação familiar, de que forma a gente consegue ajudar a nossa ouvinte Maria Inês de Almeida? Olá, Bruna, David, Teco. Olá, ouvintes. Maria Inês, obrigada pela pergunta. Agitação e preocupação com o futuro. Maria Inês, hoje nós temos muitas coisas para nos preocupar. É o trabalho, a família, casamento, filhos, estudos, objetivos e metas a realizar. Isso provoca muitos problemas. E não soubemos muitas vezes encontrar o ponto de equilíbrio. Este ponto de equilíbrio pode nos trazer contato com o nosso melhor e acabar com essa preocupação e ansiedade. A constelação, ela pode trazer um olhar para verificar se isto é só seu ou se traz algum emaranhamento com a sua família, com a sua ancestralidade. A ansiedade, a preocupação, ela é uma emoção negativa. Ela traz outros sintomas, outras emoções de desconforto interno. Quando estamos nesta preocupação, nesta ansiedade, nos sentimos impotente diante até mesmo destas emoções que vão tomar conta do nosso corpo. Essa preocupação com algo que ainda não aconteceu ou poderá acontecer, essas vontades e desejos de realizações, com alguma coisa que aconteça, será que queremos ter controle quando focamos no futuro com preocupação, Maria Inês? O futuro é algo que ainda não aconteceu e que nunca acontecerá, pois quando ele chegar, já não é mais futuro, e sim presente. O equilíbrio, Maria Inês, vai nos dar consciência de que não podemos tocar o futuro. Precisamos viver o presente, o nosso momento atual. Espero que isso te ajude a tranquilizar as suas emoções e aproveitar ainda mais o seu momento presente. Obrigada, Maria Inês. Obrigada, ouvintes. Até mais. Muito obrigado, Val. Então, Maria Inês, toda a nossa equipe respondeu aí a sua pergunta, né? Espero que você tenha gostado. Agora, Teco, temos mais uma data de nascimento muito especial aqui, hein, Teco? Tô falando da dona Georgina Eugênia, aqui de Nova Odessa. Ela nasceu, Teco, no dia 7 de setembro de 1936. Muito obrigado, viu, dona Georgina, por escolher aqui e acompanhar o nosso programa.
Então, Teco, o que você pode dizer das características dos nascidos no dia 7 de setembro, como a dona Georgina Eugênia? Vamos falar agora de uma ouvinte especial, dona Georgina. Dona Georgina, um grande abraço para a senhora, dona Georgina Eugênia. Muita saúde para a senhora, muito obrigado pela participação, por a senhora estar aí nos acompanhando. Espero que a senhora goste aqui do breve perfil que eu vou traçar a partir do seu dia de aniversário, dia de nascimento. Dona Georgina nasceu no dia 7 de setembro de 36. Vamos falar um pouquinho das pessoas do dia 7. Pessoas que nascem no dia 7, elas costumam ser bem inteligentes. E elas são mais profundas. Elas observam, avaliam, ponderam. Elas não são pessoas impulsivas. Pelo contrário. Ainda mais aqui no caso da dona Georgina, porque ela é uma virginiana. Então ela não vai, obviamente, agir com impulsividade. Ela deve ser observadora e deve ser muito ponderada. Pessoas do dia 7/9, como a senhora, são muito generosas. São pessoas muito amáveis. Às vezes, a senhora pode se envolver nas situações dos outros, nos problemas dos outros, nas queixas dos outros, e a senhora acaba esquecendo de si própria. E aí vem a água, muitas vezes, e coisas do tipo. Então, essa generosidade é muito boa, é maravilhosa, mas a senhora não pode esquecer de si, porque senão a gente se envolve de tal forma na vida dos outros que a gente esquece de cuidar daquilo que nós também precisamos cuidar em nós, não é, dona Georgina? 7/9, como a senhora, às vezes mostra uma certa indecisão. Pessoas que muitas vezes ficam, a gente chama de dualidade, que não tomam as decisões ou que não assumem uma postura com facilidade, não. Isso não quer dizer que seja ruim, mas muitas vezes acaba se tornando, porque a pessoa fica muito dividida, muito desgastada. Deve desenvolver, portanto, uma certa convicção, uma certeza. E como é que a senhora vai falar? E Teco, como é que eu faço isso? É ouvindo o coração, ouvindo o íntimo. Aonde está a nossa verdade? Isso serve para todos os ouvintes, né? Aonde que eu tenho que me basear na vida? No meu coração. Não é na minha mente, no meu raciocínio. É no coração. O coração sabe muito mais a nosso respeito do que nós mesmos. Então, quando a senhora se sentir indecisa, ou quando a senhora estiver aí nessa que a gente chama de dualidade, ouve o coração. É uma pessoa profunda, é uma pessoa bastante sensata, muito dedicada. Não é uma pessoa que fica vivendo as coisas sem colocar peso sobre elas, sem colocar intenção. Pelo contrário, é bem dedicada. É também bastante ética. Uma pessoa com qualidades de respeito, dedicação, honestidade, toda essa parte é bem forte na senhora. Eu vou pedir para a senhora tomar cuidado com uma parte aí. A senhora tende a não colocar o seu pensamento, a sua expressão para fora com facilidade. As pessoas falam, vou pôr para fora. É mais ou menos isso. Se a senhora sentir que as coisas ficam dentro, coisas que eu gostaria de falar e não falo, coisas que eu gostaria de expressar e não expresso, a senhora tem que ficar de olho se ao guardar tudo isso não está provocando alguma tensão. Algumas pessoas chegam a ter hipertensão e não sabem por quê. É por causa do sal. Sim, o sal é terrível, né? Mas a hipertensão também pode acontecer ou porque a pessoa se sente sufocada com a vida dela, ou porque ela guarda muita coisa. Ela fica muito presa nos sentimentos e nas falas, naquilo que ela gostaria de dizer. E algumas pessoas chegam a ter outros tipos de problemas por isso. Tem um lado introvertido na senhora. A senhora não fala tudo também, não é aberta desse jeito, mas também não é para guardar absolutamente tudo. As coisas não vêm facilmente para um perfil como o da senhora.
Pelo contrário. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, uma grande qualidade que a senhora tem. Com o passo a passo, persistindo, jogando muito sobre os próprios ombros, a senhora sabe que no fundo vai atingir as suas metas. Espero que a senhora tenha gostado, muita saúde, um grande abraço e participe sempre. Obrigado. Muito bom, Teco, obrigada. E a dona Georgina, gostou aí do perfil que o Teco falou a respeito do seu nascimento? Espero que a senhora tenha gostado, viu? Um grande abraço para a senhora que está nos acompanhando nos nossos programas. Muito obrigada. Então, ouvintes, a gente precisa falar a respeito novamente dos nossos contatos, para que vocês possam mandar mensagens, mandar a data de nascimento, perguntas. Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, que é o 019 99 444 7312. Também pode entrar em contato através do nosso Instagram, que é o @vocêemsintonia, ou através do Facebook Você em Sintonia. Se você estiver no chat do YouTube, também pode deixar aí ao vivo a sua mensagem, pedindo a sua data, o seu perfil, colocando as suas perguntas, enfim, o que você quiser dizer para nós, tá certo? David, agora nós temos o que? O nosso outro... Temos mais um caso? Perfeito, Bruna. Temos sim, temos mais casos, mas eu queria só dar mais um recadinho para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube. Não deixem de se inscrever aí no nosso canal. Inscrevam-se, ativem as notificações e divulguem aí o nosso programa aos seus amigos, né, aos seus familiares, para que eles também possam aí ter uma sintonia bastante legal aqui conosco, tá certo? Teco, temos aqui então mais um caso, né? Temos um caso para conversarmos, é o caso do Cristiano de Campinas. Ele tem uma preocupação em relação a medo, né? Ele pergunta o seguinte: o que o medo provoca em nossa mente e corpo? O que você pode dizer, então, ao Cristiano aqui de Campinas sobre isso, Teco? Olá, Cristiano. Obrigado pela participação e pela pergunta muito interessante. Falar um minutinho aqui, rapidinho, a respeito do medo. E principalmente da maneira que você coloca, não é, Cris? Você fala o que o medo provoca no ser humano, o que o medo provoca em todos nós. Primeira coisa, o medo provoca a perda da espontaneidade. Quanto maior é o meu sentimento, quanto mais frequente eu tenho sentimentos de medo, menos eu consigo ser eu mesmo, eu próprio. Eu chego a um ponto onde eu nem sei a meu respeito, eu nem me descubro. Então o medo, ele tira completamente a espontaneidade. O medo também, ele é um sentimento que congela. Ele impede que haja movimento, que haja uma reação favorável. Então olha que interessante, não é, Cristiano? Eu perco a espontaneidade, eu me desconecto da minha natureza e ao mesmo tempo eu fico meio paralisado. Eu fico meio ali sem reação. Então o pensamento e a atitude, uma vez que o medo se instale, ele nos compromete. Ele impede que pensamento e atitudes fluam em nós. Tudo isso fica comprometido. Da onde vem o medo? É capaz de algum ouvinte aí que está me acompanhando fazer essa pergunta em seguida do que eu estou dizendo, né? Na maior parte das vezes, o medo vem lá da infância, de carências e de medos desenvolvidos pela nossa necessidade de sobreviver, lá recém-nascidos e tudo. Quando as pessoas estudam a reencarnação, os espíritas, eles também têm uma outra colocação interessante. Eles dizem que o medo vem de outras vidas já vividas por nós. É bem possível também, não é? Agora, uma coisa nós sabemos, Cristiano, o medo está ligado à insegurança e principalmente à baixa autoestima. Quanto menos confiança eu tiver em mim, quanto menos eu acreditar nos meus recursos, quanto menos eu me conheço, maior é a possibilidade de eu desenvolver medo. E o medo domina, o medo escraviza. Espero ter respondido. Um abraço. Muito legal, Teco. Muito obrigado aí por sua participação. Viu, Cristiano, pela pergunta que você fez e o Teco pela brilhante explanação aí sobre a questão do medo. Então, ouvintes, acho que também vocês, de modo geral, também podem e devem aproveitar, porque são dicas preciosas, como sempre o Teco traz aqui pra gente, certo? Bruna, chegamos agora aqui no nosso Criando Sua Sintonia.
E como você sempre faz, prepara algumas coisas interessantes para que a gente fique bem e em sintonia conosco mesmo. O que você trouxe aí para os próximos dias no nosso quadro aqui, Criando Sua Sintonia, Bruna? Isso mesmo, David. Hoje nós vamos falar a respeito da turmalina negra. Vocês já conhecem, ouvintes, essa pedra? É uma pedra bastante poderosa, é uma pedra usada para proteção energética e espiritual. Muitas pessoas costumam carregar um pedacinho, né, uma pedrinha de turmalina negra em seus bolsos, nas bolsas, para proteger aí durante o dia de ataques energéticos, de situações em que a energia da gente fica balançada, fica estremecida. Então, é uma boa forma de nos protegermos. A turmalina negra também é usada em ambientes, ela pode ser usada na nossa residência para filtrar as energias que circulam por ali. Então, deixa lá na entrada da sua casa uma pedra de turmalina. Se você receber uma visita que não tem uma frequência energética muito boa, a turmalina negra ela vai atuar filtrando essa energia para que ela não se espalhe pelo ambiente da sua casa. Então, pode ser colocada no seu comércio, no seu escritório, onde você preferir. Então ela funciona lá como um escudo, né, de proteção, a gente carrega junto na bolsa. Pode também usar na nossa casa como um filtro, né, uma esponja mesmo para limpar as energias da nossa casa. Ela também pode ser usada para tratamento de estresse, de tensão. Dizem que ela melhora a circulação sanguínea, então se ela for colocada perto do seu corpo por algum tempo, né, ali como se fosse um tratamento, ela ajuda também nesses casos. Um bom uso para a pedra de turmalina negra pode ser você fazer um banho dessa pedra. Então você vai colocá-la dentro de uma bacia com água, um tanto razoável para jogar no corpo depois de tomar o seu banho habitual. Então deixa lá a pedra de turmalina dentro dessa bacia por 40 minutos, 1 hora, ou até 1 hora tá bom, né? Já tá razoável. E aí você vai pegar essa água que foi energizada com a turmalina negra, vai tirar a turmalina de lá de dentro e vai jogar essa água no seu corpo para a finalização do banho. A turmalina negra também tem um poder de renovação celular. Então, se você joga aí na sua pele, né, na hora de finalizar o seu banho, você pode estimular a renovação celular do seu corpo. É bastante interessante e bastante utilizado. A turmalina negra, ela na forma bruta, sem estar rolada, né, ela se assemelha com um pedaço de carvão. É bem interessante, ela parece um toco mesmo de carvão e tem as ranhuras assim, né? Ela é uma pedra bastante bonita e bem interessante de ser utilizada em casa. Então, se vocês ficaram interessados, podem procurar turmalina negra para proteção pessoal e para filtrar as energias dos ambientes. E agora nós vamos falar de uma novidade maravilhosa para quem gosta de um bom café. É um produto artesanal de muita qualidade, isso eu posso garantir, viu? Eu tive a oportunidade de tomar e adorei. Estamos falando do café Aroma e Sabor. Se você é de Nova Odessa e região, experimente. Tenho certeza de que vai adorar. Basta ligar para o número 19 98 151 4232 e fazer seu pedido com o Fábio. O café é entregue aí na sua casa. Repetindo o número então, é 19 98 151 4232. Café Aroma e Sabor, produto de excelente qualidade e preço surpreendente. Agora nós vamos falar a respeito do Family Dog Pet Shop. Eles oferecem serviços de banho e tosa e rações, alimentos complementares, medicamentos e acessórios aqui em Nova Odessa. Eles ganharam o prêmio de melhor pet shop de Nova Odessa pelo 2º ano consecutivo, pela qualidade no atendimento e na prestação de serviços. Eles realmente oferecem muita qualidade no atendimento. O pet shop fica na rua Silvio de Paulo, número 102, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa. O telefone é o 019 99 181 9453. Repetindo, 019 99 181 9453. Family Dog Pet Shop.
E nós vamos falar também, com imenso prazer, de uma prestação de serviço muito interessante aqui de Nova Odessa e região. Se você está interessado em divulgar seu trabalho ou até mesmo buscar prestadores de serviços, lojas e tudo mais, entre no Instagram da @divulga.novaodessa. Olha que legal, é um perfil do Instagram de divulgação de serviços e produtos de Nova Odessa e região. Eles fazem sorteios de produtos e serviços aos seguidores e participantes de uma maneira geral. E vocês, nossos ouvintes interessados em parcerias, podem entrar em contato através do direct do Instagram deles. É muito bacana, né? Então anote aí, @divulga.novaodessa. Muito bem, continuando então aqui o nosso programa, eu já vi que a Bruna preparou aqui as cartas, já leu as mensagens e ela vai então trazer agora a mensagem do tarô. Então, Bruna, o que temos aí para os próximos dias e qual a mensagem que o tarô traz para os nossos ouvintes então? Bom, a mensagem do tarô dessa semana pede para que a gente procure parcerias, procure pessoas para nos ajudar. É importante que a gente pense em harmonização dos relacionamentos. Sabe aquela história de que duas cabeças pensam melhor que uma? Então, é bem isso. Se a gente estiver próximo de pessoas que possam nos ajudar a resolver conflitos, vai ser bem interessante para a próxima semana. Pode ser que você pode ser que você se depare com um desafio e, se estiver sozinho nessa, talvez fique um pouco difícil aí de conseguir encontrar a solução. Se estiver com alguém na parceria, vai ser mais fácil encontrar o caminho, certo? Então, para a próxima semana, seria interessante que você se aliasse com alguém que está próximo de você para conseguir vencer desafios, vencer obstáculos, né? E estar preparado para tomar iniciativas. Então, ao se juntar com essa pessoa aí que vai ser o seu parceiro para os desafios que virão, é importante vocês pensarem em ter iniciativas, não ficar esperando as coisas acontecerem, né? Então, observa bem quando o desafio se colocar diante de vocês e tentem tomar uma iniciativa. É sempre importante que a gente dê o primeiro passo, tá certo? Então, estejam aí em paz, em harmonia e tomara que vocês consigam se aliar a bons parceiros e enfrentarem os desafios juntos. Muito legal, Bruna. De fato, eu acho que eu pelo menos penso assim, né? A gente sozinho não chega em lugar nenhum. Mas também, às vezes, a gente tem alguns parceiros que mais nos atrapalham. Então, acho que encontrar um bom parceiro, eu acho que é o segredo para o sucesso. Não estou dizendo que existem pessoas ruins, mas são pessoas que às vezes não combinam com a gente, se assim eu posso simplificar. Ok? E agora então chegamos na hora do abraço. A hora dos abraços. Programa Você em Sintonia. Bom, e os abraços dos nossos ouvintes, primeiro a gente vai mandar aí para quem participou aqui do nosso programa de hoje, a dona Georgínia Eugênia, aqui de Nova Odessa, a Vera Junqueira, a Maria Inês de Almeida, ao Cristiano de Campinas, né? E a todos também que interagiram através das redes sociais, como o Eugênio Blezek, o Antônio Santos, o Manuelito Souza aqui de Nova Odessa, a Sandra Floresta, Valéria Turini e seu esposo Paulo, a Dalila Maria, Camila Gonzaga, Edivaldo Almeida, muito obrigado por sua participação, Edivaldo, Sandra Bartolo, um abraço carinhoso, Celso Neuza Macácio, Cidinha Costa e Cláudia Moura. E temos aqui um pedido de abraço especial. O senhor José Carlos Serpa mandou um abraço para a Valquíria da Aclimação. Então, sintam-se também os dois abraçados por todos nós aqui do programa. E eu quero mandar um abraço para a Maria Edith, Luciana Daniela, Alexander e Mariana, que estejam em bom lugar, e para a Thaís Ortiz. E você, Bruna, para quem você manda seus abraços?
Essa semana eu vou mandar um abraço especial para minha mãe, Sandra, que aniversariou no dia 24/6, completando aí mais uma volta ao redor do sol e iluminando a vida de todas as pessoas que estão próximos a ela. Mãe, a gente te ama muito e gostaríamos que você estivesse conosco aí por muitos e muitos anos ainda. Um grande beijo. E eu também não posso deixar de mandar um abraço para dona Sandra, um abraço muito carinhoso, viu, dona Sandra? E como nós sempre fazemos, né, antes de encerrar o nosso programa, a gente lê aqui uma frase ou deixa uma mensagem especial para vocês, nossos queridos ouvintes. Hoje nós escolhemos uma frase de John Lennon para refletirmos sobre um dos temas que nós conversamos aqui no programa de hoje, né? Então o tema seria relacionado ao futuro, olhar para o futuro. John Lennon foi um cantor, compositor, líder e guitarrista de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, estamos falando dos Beatles. Sua parceria de composição com o colega de banda Paul McCartney foi uma das mais célebres da história da música. E além de tudo isso, John Lennon também era ativista da paz no Reino Unido. Sua canção Imagine se tornou uma espécie de hino à paz mundial. Ele nasceu em 9 de outubro de 1940 em Liverpool, no Reino Unido. A frase é a seguinte: a vida é aquilo que acontece enquanto você está planejando o futuro. Então, com esta frase, encerramos o nosso programa de hoje. Esperamos que todos tenham excelentes dias e até o nosso próximo programa. Tchau! Você ouviu? Você em Sintonia. O seu momento de bem-estar.